ano da Rede Municipal de Itabira. Eu me chamo Idalina e sou professora do ensino fundamental. Alguns de vocês já devem me conhecer, não é mesmo? Hoje vamos estudar um pouco sobre os alimentos, como eles são produzidos e como a forma de produção deles influencia na nossa saúde e no meio ambiente em que vivemos. Crianças, vocês já devem ter se perguntado de onde vem o alimento que consomem e como ele é produzido. Se os produtos vendidos nas feiras livres, aquelas feiras com barraquinhas que acontecem principalmente aos sábados, são iguais aos vendidos no supermercado. Para esclarecermos um pouco estas e outras dúvidas semelhantes, nós vamos assistir a um vídeo que se chama Comida que Alimenta, que está no canal Sabiá Centro, lá no YouTube. Mãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar. Além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor.
Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Com o vídeo já conseguimos esclarecer muita coisa, não é verdade? A primeira delas é que os alimentos podem ser produzidos tanto pela indústria de agronegócios como pela agricultura familiar. E também que a forma como o alimento é produzido interfere diretamente na sua qualidade e na preservação do ambiente onde estão sendo cultivados. E que sim, os alimentos vendidos nas feiras livres são diferentes dos vendidos no supermercado. Foi falado também que os alimentos produzidos pela indústria durante o seu cultivo recebem uma grande quantidade de produtos químicos, que são conhecidos como agrotóxicos. E eles são um veneno usado para matar insetos e outras pragas que possam estar nesses alimentos, poluindo o solo e deixando esses alimentos contaminados pelo veneno. Além disso, esses alimentos também podem ter origem de sementes transgênicas. Você sabe o que são transgênicos? Os transgênicos são organismos geneticamente modificados, manipulados de modo a favorecer características desejadas, como a cor, o tamanho, entre outras coisas. Porém, muitas pessoas não acreditam na segurança de utilização desses alimentos transgênicos. E não acaba aí. Depois ainda podem passar por mais processos dentro da indústria, onde são tratados com mais produtos químicos, sendo assim classificados como minimamente processados, processados, ultraprocessados, que não fazem nada bem à nossa saúde e sua produção degrada e contamina o meio ambiente. Já os alimentos produzidos na agricultura familiar não têm agrotóxicos e não usam sementes transgênicas, ou seja, a agricultura familiar favorece a nossa saúde, o meio ambiente e tudo mais. Prestem atenção nesse vídeo que está lá no canal do Ministério da Saúde, ele vai falar um pouco mais sobre a classificação dos alimentos. Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Crianças, viram como é importante sabermos a origem dos nossos alimentos? Assim podemos fazer escolhas melhores para nós e para o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito nesta aula. Um grande abraço e até a próxima!